Olá! Todo mundo ouve dizer que empreender no Brasil é difícil. Empreender no Brasil sendo mulher é um pouquinho mais complicado. E uma empresa de mulheres chegar a exportar produtos já é um outro patamar. Mas não é impossível e tem sido o fator de crescimento de muitos talentos brasileiros. Uma das aliadas é a Apex Brasil, a agência brasileira de promoção de exportações, que tem trabalhado especialmente para ajudar essas mulheres empreendedoras a exportar seus produtos. Eu converso agora com a diretora de negócios da Apex Brasil, Ana Paula Repesa. Ana Paula, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Obrigada, Paula. Boa tarde. Obrigada pelo convite e pelo espaço. Ana Paula, a Apex tem um programa já há um ano, um programa para ajudar a apoiar essas empresas de mulheres. Conta um pouquinho para a gente como é que funciona esse programa e como é que ele começou. Bom, na verdade, quando eu assumi a diretoria da Apex no início do ano passado, eu tive a grata surpresa de perceber que dos 10 gerentes que estavam abaixo de mim, 9 são mulheres. E eu falei, bom, a gente está aqui numa conjunção perfeita de fatores e de possibilidades para que a gente faça com que tudo isso que a gente é capaz de oferecer na Apex também sirva para privilegiar mulheres que não tiveram tanto acesso quanto nós. E foi assim que nós desenhamos um programa que ele é, antes de tudo, um conceito de atuação da Apex, ele é um conceito de como a Apex olha para si mesma, né? Antes mesmo do lançamento desse programa, nós publicamos o compromisso de equidade de gênero da Apex, que prevê que 50% das posições de liderança da agência serão ocupadas por mulheres, que a gente tenha políticas diferenciadas de licença maternidade e paternidade e que também a gente tenha essa visão, essa lente de gênero sobre todas as nossas ações. Então, o programa, na verdade, ele acontece tanto por meio de ações inclusivas, em que são ações que já aconteceriam na Apex, missões comerciais, feiras, treinamentos para exportação, mas que a gente privilegia a entrada de empresas lideradas por mulheres. Então, quando uma empresa liderada por uma mulher se inscreve, ela tem uma pontuação extra para ser selecionada para aqueles programas, né? O que a gente chama aí de uma ação inclusiva mesmo. E também ações exclusivas, então, treinamentos específicos só para mulheres, missões comerciais só com empresas lideradas por mulheres, né? E aí a gente vai equilibrando esses dois tipos de ação ao longo do tempo. Apenas com essa inclusão dessa diferença no tratamento da empresa que se candidata, né, privilegiando as empresas lideradas por mulheres, só no ano passado a gente aumentou em 34% o número de empresas atendidas pela Apex. E nós chegamos a um total de mais de 3 mil, o que ainda é muito pouco, considerando que a gente atendeu 17 mil no ano passado. Então, a gente está muito longe da equidade quando a gente olha o total de empresas atendidas, mas a gente já está dando os nossos passos e de maneira bastante consistente aí ao longo do último ano. Pois é, nesse primeiro ano, você pode contar para a gente alguma experiência assim, que te marcou de sucesso nesse programa, né, com alguma empresa liderada por mulheres? Bom, são muitos casos. Eu acho que, na verdade, o primeiro grande impacto que a gente teve, né, nós lançamos o programa em junho do ano passado e imediatamente nós tivemos mais de 300 inscrições, 300 empresas interessadas no programa. Então, a gente viu que tinha uma demanda reprimida bastante grande. E ao longo desses 7 meses, né, de junho a dezembro do ano passado, a gente pôde acompanhar alguns cases de empresas lideradas por mulheres muito interessantes. A gente tem um case que eu sempre falo, que é uma empresa de sabonetes de Uberlândia, do interior de Minas Gerais. É uma empreendedora negra que fez o nosso programa de capacitação para exportação, o PIEX, e a partir dali ela viu a potencialidade daquele produto dela, são sabonetes e velas, e ela foi, acho que em 4 ou 5 missões comerciais com a gente ano passado, fazendo rodadas de negócios, vendendo e falando, olha, agora eu quero dominar o mundo, né? Tem um outro case muito interessante, que é uma empresa de São Paulo, que ela fabrica aqueles porta-guardanapos, quando a gente vai, né, enrolar o guardanapo e enfeitar. E ela participou de um outro programa nosso, que é uma capacitação para que as empresárias tenham suas lojas nas plataformas de e-commerce. Então, ela participou do processo com a Amazon. E hoje, esse produto dela é o produto mais vendido na Amazon Estados Unidos.
Se você olhar na Amazon dos Estados Unidos, o produto mais vendido é esse conjunto de porta-guardanapo, com rotulagem em português, inglês, espanhol, mandarim. Então, é uma coisa, assim, impressionante. E aí que realmente mostra que não tem limites, não tem fronteiras, né? Exatamente. Isso que você mostrando esses pequenos exemplos, a gente vê que, às vezes, um negócio pequeno que você talvez nem pense, não tenha nem a pretensão de exportar, quando você vê, já faz o maior sucesso lá fora, né? E o Brasil é expert em mostrar produtos em que o exterior dá muito mais valor até, às vezes, que no próprio Brasil. O Brasil vende bem, mas o exterior vira febre, né? Isso. Na sua avaliação, hoje, a gente tem 15 milhões de microempreendedores no Brasil, entre eles mulheres. Para a mulher, quais são os maiores desafios hoje de empreender no Brasil e também de exportar? Bom, geralmente, né, o empreendimento liderado por uma mulher é um empreendimento de menor porte, né? O que significa que, com isso, ela tem menos garantias para oferecer, por exemplo, para um banco, quando ela vai tentar um crédito, um empréstimo para conseguir comprar uma nova máquina para a linha de produção dela. Então, é notável, pelo mau sentido, né, a dificuldade de acesso ao crédito pelas empreendedoras brasileiras. Se não me engano, hoje, das micro e pequenas empresas brasileiras, as mulheres são donas de 56%, ou seja, a maioria dos empreendimentos de micro e pequeno porte são empreendimentos de mulheres. E aí, se você tem uma restrição ao crédito para um volume tão grande de empresas, como é que a nossa economia vai crescer? Porque eu acho que é importante também a gente ter em mente. Quando a gente está falando do crescimento de uma micro e pequena empresa, a gente está falando de desenvolvimento econômico, porque ela está gerando emprego ali na comunidade dela, ela está reinvestindo naquela comunidade, proporcionando melhores oportunidades para aquele entorno dela, o que muitas vezes numa grande empresa não acontece. A grande empresa ela vai ter um fornecedor, talvez lá no outro estado. A micro e pequena ela está ali na região dela. Então, é realmente uma questão de desenvolvimento econômico. E quando a gente fala, Paula, de exportação, aí, além dessas barreiras que o mercado doméstico já traz e barreiras que a exportação já traz tanto para homens quanto para mulheres, a gente tem realmente essa questão de que muitas vezes as barreiras culturais se mostram mais difíceis de suplantar para as mulheres, né? Então, a gente tem relatos de mulheres que falam, olha, eu não me sinto capaz de negociar com outro país. Não é nem tanto questão do idioma, mas é mais a questão da famosa síndrome da impostora, de achar que não é capaz de negociar com uma outra cultura, né? Um outro mercado. Então, a gente também vem trabalhando nisso na Apex, tendo o que a gente chama de capacitações em temas socioemocionais. Que é o fortalecimento dessas mulheres. É o fortalecimento, é esse entendimento que ela tem total condição de estar naquela posição de negociar com qualquer mercado. E, invariavelmente, quando a mulher é dona do seu negócio, ela sabe vender aquele produto, ela sabe falar daquele produto melhor do que ninguém, porque foi ela que concebeu, ela que criou, é quase como se fosse um filho, né? Ela que cria aquilo. Então, não tem ninguém melhor para vender esse produto e falar dele no exterior do que ela mesma. Então, a gente também tem trabalhado muito, não só nessas competências técnicas, então, assim, como é que eu formo o preço para exportação? Isso é óbvio, todo mundo tem que saber, homens e mulheres. Mas, do ponto de vista, assim, eu caibo nesse lugar da negociação internacional, a gente tem feito esse trabalho bastante forte para que elas se apropriem dessa posição e trilhem aí os seus caminhos. E nessa negociação internacional, você percebe que há um preconceito de fora também com relação a mulheres? Ou não? É mais um medo interno das mulheres? Você sabe que até assim, a gente não pode falar também de preconceito de fora, sendo que nós mesmos vivemos num país machista. Mas o que eu diria é que, em muitos casos, o que se enfrenta lá fora já é o que se enfrenta aqui. Então, infelizmente, nós já estaríamos acostumadas a lidar com isso. Até hoje, eu não percebi
nenhum mercado em que realmente se fale, olha, eu não negocio com mulher, né? Agora, é óbvio que para qualquer negociação, né, eu dei aula de comércio exterior durante 8 anos antes de entrar na Apex. E eu dava aula de negociação intercultural. E eu falava, olha, o primeiro passo numa negociação, quando você está fazendo com outras culturas, é você estudar aquela cultura e entender qual é o hábito deles, né? Tem países que vão preferir uma negociação mais assertiva, outras que vão preferir uma negociação mais longa. Então, para a mulher é a mesma coisa, entender, estudar, mas eu mesma já vivenciei e também já vi mulheres, por exemplo, negociando com países árabes de igual para igual. A gerente do nosso escritório em Dubai é uma mulher, né? É a única gerente mulher que a gente tem até hoje na Apex, de escritórios no exterior, é em Dubai. Então, não existe tanta barreira assim. Entendi. E você falou muito de vender o seu produto. O Brasil, como eu falei, tem febre, Havaianas, outros produtos, a castanha do Brasil, né? Muita coisa. Mas, assim, o Brasil precisa saber se comunicar, ou seja, a comunicação, ela é a chave também para a venda desses negócios no exterior? Ou seja, a gente tem que mostrar o Brasil lá fora para poder vender mais? Com certeza, Paula. E, assim, eu acho que tem uma característica muito favorável ao nosso país, que é assim, onde a gente chega, eu sou do Brasil, imediatamente se abre um sorriso. O Brasil é um país querido, é uma cultura amiga, vamos dizer assim, de todos os países. Nós não temos inimigos. Mas o consumidor internacional, e especialmente, eu diria todos, mas especialmente dos países mais desenvolvidos, eles estão cada vez mais interessados na história por trás do produto. Então, por que a castanha do Brasil faz sucesso? Porque ela é da região da Amazônia e não sei o quê, tarará, tarará. Tem um valor agregado. Tem um valor agregado. E aí, os produtos de empresas lideradas por mulheres carregam histórias sempre muito interessantes. Um outro caso que eu me lembrei, que inclusive, assim, eu fiquei muito emocionada quando eu conheci essas duas empreendedoras. Elas são do interior da Bahia e desenvolveram uma linha de cosméticos para mulheres negras que queiram fazer a transição capilar. E elas começaram a contar a história, e é um produto vegano, ele é sem química nenhuma. Como que elas chegaram naquele produto? A filha de uma delas quis fazer a transição capilar, era alérgica a diversos produtos químicos, elas começaram a procurar ativos ali princípios ativos ali da natureza na região delas, se aliaram com uma química da Universidade Federal da Bahia para conseguir transformar aquilo num produto. Eu conheci essas duas empreendedoras na Colômbia, elas estavam participando de uma missão com a gente lá, e a história delas estava encantando, porque realmente é a história de uma família de mulheres que estava tentando se apropriar da própria história com essa questão da transição capilar e de uma maneira muito natural. Foi de uma dor delas que elas criaram uma solução. Então, assim, é muito bacana. E assim a gente tem um monte de histórias. Agora, você falou do treinamento, né? Então, assim, alguém que está nos assistindo pensa, interessante, quem sabe eu posso exportar meu produto. Tem essa visão já. Como é que é esse treinamento? Como é que faz para acessar esse treinamento, a PIEX, e depois dar andamento a todo o trabalho, que tem um trabalho depois burocrático para iniciar a exportação, né? Isso. Bom, para iniciar, assim, é um treinamento gratuito. Basta entrar no site da Apex, lá vai ter a indicação para esse programa PIEX, né, que é Programa de Extensão Industrial Exportadora. Em cada estado brasileiro, nós temos núcleos que são parcerias da Apex com instituições de ensino locais ou com os SEBRAES locais, que têm ali os seus monitores que vão, primeiramente, na empresa fazer um diagnóstico, né, de como é que está a gestão da empresa como um todo, porque isso que eu sempre falo, exportar é, antes de tudo, um processo de gestão dentro da empresa. Não é só uma venda, você vai ter que adaptar a sua produção, o seu rótulo, o seu tempo de entrega, a sua formação de preço, a forma como você recebe o pagamento do seu cliente. Então, a sua gestão tem que estar muito redonda, né, para você se adaptar àquele novo contexto. Então, esses monitores fazem esse diagnóstico
e indicam onde precisam ser feitas as melhorias. E aí, as melhorias... Então, vamos supor que o monitor fale, você precisaria aqui de uma nova máquina para produzir. O custo da máquina aí realmente é do empresário, mas o monitor também vai indicar as linhas de crédito que existem, Banco do Brasil, BNDES e assim vai. E aí é feito esse processo que pode levar de 3 meses a 1 ano e meio, dependendo da condição da empresa. E depois desse processo, a empresa já estaria apta a começar a exportar. Na sequência, a gente tem uma série de outros produtos da Apex que ajudariam a empresa nesse processo de iniciar suas exportações. Então, são essas missões comerciais ao exterior, que a gente chama de jornada exportadora, né? Ou o que a gente chama também de Exporta Mais Brasil, que é quando a gente traz compradores internacionais para ir nessas regiões no interior do Brasil. Conhecer o trabalho em loco. Isso, e fazer as rodadas de negócio. A gente até colocou o site da Apex, porque lá as pessoas podem ter mais informações de como participar desses treinamentos, né? Isso. Agora, é mais fácil a Apex trazer compradores para o Brasil ou a gente levar para as feiras? Como é que fica essa participação do Brasil? Na verdade, são 2 objetivos diferentes e complementares. A gente precisa estar nas feiras, porque a feira é onde todo mundo se vê, né? O mundo inteiro se vê ali. E se o Brasil não estiver, a impressão que vai passar para o comprador internacional é, aquelas empresas brasileiras não são as melhores, não são competitivas, não têm condição de estar aqui. Então, a feira é um investimento necessário. A feira certamente é mais cara, né? Você tem todo um trabalho de envio de amostra, a própria viagem do empresário que vai estar lá participando. Mas é um nível de exposição muito maior do que quando a gente traz compradores internacionais. Qual é a vantagem de quando a gente traz compradores internacionais? Primeiro que eu acho que essa questão da narrativa, da história, porque ele conhece ali, naquela região, por que existe artesanato de renda no Ceará. Ver toda a linha de produção. Como é o trabalho mais rústico, às vezes. Entende o impacto daquilo, ou até mesmo a gente trouxe também compradores antes, né, da tragédia do Rio Grande do Sul, lógico, a gente trouxe compradores para o polo calçadista do Rio Grande do Sul, eles ficaram impressionados com a tecnologia. Nossa, não sabia que no Brasil tinha essa tecnologia toda e tal. Então, a vinda do comprador tem esse lado de cativar, porque você tem a atenção do comprador só para você. Na feira, você está disputando com todo mundo, né? E você consegue ali ter uma negociação mais tete a tete, porque o cara realmente está ali, olhando para você, para a sua empresa, ou no máximo para um grupo de empresas ali daquele polo, daquela região. Então, a gente indica e também essa questão dos compradores para empresas que estejam iniciando suas exportações, porque o custo é menor, você está recebendo, né, o comprador aqui. Mas, de novo, são estratégias complementares. Isso, uma complementa a outra. Isso. E como é que faz para participar desses eventos? Vocês fazem uma seleção, há uma inscrição? Como é que faz para participar dessas feiras? É o próprio empresário que paga essa ida? Como é que a Apex trabalha com isso? Bom, para toda a ação nossa, por ano, Paulo, a gente realiza cerca de 1.100 eventos no mundo inteiro. Então, assim, hoje, dia 10 de maio, tem pelo menos 3 eventos da Apex acontecendo em algum lugar do mundo, né? Sempre vai ter, qualquer dia do ano vai ter de 2 a 3 eventos acontecendo. Para cada um desses eventos, a gente faz os editais de chamamento, né? São eventos em que a gente quer que o maior número de empresas possível participe. Obviamente, dentro das limitações de espaço, orçamentárias, etc. e tal. E aí, para cada evento, a gente já sabe qual é o objetivo daquele evento. Então, vamos pegar o exemplo da feira. Então, a feira, agora, em fevereiro, estive lá em Dubai, na feira de alimentos, a GoFood. A GoFood é uma feira para empresas já maduras, porque a concorrência lá é fortíssima. Então, quando a gente solta o edital de seleção, eu já falo, olha, para empresas que já têm experiência em exportação, já tem que ter o site em inglês, catálogo de preço, etc, etc, etc. E aí, como eu falei no início,
empresas lideradas por mulheres que cumpram esses requisitos tem prioridade. Tem prioridade. Elas recebem uma pontuação extra, né? Então, se a gente tiver espaço para 50 estandes, né? Então nós vamos selecionar 50 empresas, as empresas lideradas por mulheres, elas têm prioridade. E esse ano, por exemplo, 33% das empresas que a gente levou para Dubai eram lideradas por mulheres também. Vocês até ganharam um prêmio, não foi, na ONU, por causa desse programa das mulheres? Foi. Conta pra gente como é que foi, assim... Foi super emocionante. Eu falei que eu acho que eu não lembro de ter ficado tão nervosa na minha vida no momento de receber. Eu acho que é uma responsabilidade enorme. Na verdade, o prêmio ele é do Pacto Global da ONU, né, que é o braço da ONU que lida com empresas privadas. E eles premiaram a Apex por esse conjunto de iniciativas, tanto do ponto de vista interno da gestão, né? Então, 50% de mulheres na liderança, licença maternidade e paternidade diferenciada, etc. E também pelo programa externo, né, o programa que traz as mulheres. Então, foi por esse conjunto, gestão e foco no cliente, né, que a gente recebeu esse prêmio. Legal. E foi super emocionante, uma responsabilidade muito grande, né, de manter. Com certeza, de manter. Mas, no mínimo, manter, né? Não tenho dúvida de que vai ainda... E vai ter um resultado ainda melhor. Agora, você falou sobre financiamento, que é um grande problema ainda que o Brasil enfrenta como um todo na parte dos microempresários. Mas vocês fecharam há pouco tempo uma parceria com o Banco do Brasil, né? Fala um pouquinho dessa parceria. É voltada para esse nicho de mercado, microempresa? Isso, O Banco do Brasil tem uma atuação muito importante na concessão de financiamento e crédito para exportação para empresas de micro e pequeno porte. E a gente quer acelerar a chegada dessas empresas apoiadas pela Apex a essas linhas de crédito do Banco do Brasil. Então, é uma parceria bastante importante, porque quando a gente pergunta para as empresas qual a maior dificuldade delas para exportar, com certeza a questão do financiamento aparece, principalmente para alguns mercados, de onde é mais difícil receber à vista, você sempre tem que financiar, né? As maiores economias do mundo oferecem sistemas de financiamento à exportação muito robustos para suas empresas. Então, quando uma empresa brasileira de maquinário, por exemplo, está vendendo para a África, ela está concorrendo com empresas turcas. E a Turquia tem um sistema de financiamento à exportação super agressivo. E a gente não consegue, muitas vezes, fazer frente a essa concorrência. Então, é bem importante. Vocês ajudam, inclusive, nessa parte burocrática, por exemplo. A gente sabe que a legislação de cada país tem as suas particularidades. E o mercado tem que estar preparado para isso. Vocês fazem também essa consultoria, ou seja, vai vender para um mercado específico, a empresa que está começando agora, ela recebe toda uma orientação sobre o que precisa ter para entrar naquele mercado específico daquele país. Isso, a gente tem os nossos estudos de inteligência, que tem uma parte dedicada, assim, aos aspectos regulatórios daqueles países. Então, se eu estou falando, quais as melhores oportunidades para vender para a Colômbia? Eu vou ter lá a lista de produtos, quem são os principais concorrentes, etc. e tal, mas vou ter também, assim, olha, na Colômbia, a rotulagem para alimentos exige que fale se tem muito sódio, como no Chile, por exemplo, tem. Então, nos nossos estudos, a gente informa isso. Agora, você falou também sobre a questão do Rio Grande do Sul, vocês levaram uma empresa do ramo do calçado. Queria saber como é que a Apex está trabalhando agora no estado que está enfrentando, a gente sabe, talvez o evento climático mais extremo que a gente saiba da história, né? Como é que a Apex, que ajuda empresas que estão lá já antes do acontecido, está fazendo agora nesse momento? Realmente, assim, é uma preocupação enorme nossa, não só do ponto de vista humanitário, lógico, a nossa primeira preocupação é realmente com as pessoas, tanto que a gente está fazendo aí um mutirão para recolher doações, estamos em contato com a Defesa Civil para verificar outras possibilidades de ajuda, mas a gente também tem essa preocupação em como é que vai ser depois que a água baixar e as pessoas conseguirem minimamente reconstruir suas vidas, como é que a Apex pode apoiar essas empresas, porque o mercado internacional sempre foi um mercado muito importante para elas, né? Hoje nós temos mais de 1.000 empresas apoiadas pela Apex que estão ali naqueles municípios afetados pela enchente. Então, a gente está já discutindo com as entidades parceiras, a gente tem 40 projetos setoriais que têm
muitas empresas do Rio Grande do Sul, e a gente está conversando com esses 40 projetos setoriais qual a melhor forma da Apex auxiliar depois nessa retomada da produção e das vendas, porque isso vai ser fundamental para que eles possam se reconstruir, para que o Estado possa se reconstruir. Então, a gente está avaliando formas, por exemplo, da gente apoiar ainda mais as empresas, né? De repente, em algum momento, logicamente, no momento em que isso for possível, fazer uma nova missão de compradores, trazer compradores para cá, né, para que eles possam estar ali novamente com aquelas empresas e que não seja para fechar negócios imediatos, se a produção não tiver... Tem um prazo de carência, né? Exatamente, mas o importante é que, desde o primeiro momento, a gente está com um foco muito grande, primeiro, na questão humanitária e depois em como é que a gente faz o comércio exterior ser um vetor de reconstrução. Exatamente. Acho que esse é o papel da Apex. Para recomeçar. Para recomeçar. Mas primeiro a gente quer ter certeza que todos estão bem, seguros, minimamente alojados novamente, né? Com certeza vai ser crucial para ajudá-los. Agora, vamos retomar a questão de quem está começando a querer, de repente, exportar e ainda não tem muita ideia. Vamos fazer um pequeno passo a passo, né? A primeira coisa é entrar no site da Apex. Isso. Entrar no site da Apex, procurar quando é que vai ter um novo treinamento. O PIEX, ele fica aberto o ano inteiro. Então, a empresa pode se cadastrar e já ver ali qual é o núcleo mais próximo. Um outro ponto importante, a gente também oferece o PIEX virtual. Foi uma modalidade que a gente começou na época da pandemia, mas a gente continua porque muitas vezes é o mais prático para o próprio empresário, tá? Então, existe também essa possibilidade de que os monitores façam esse atendimento de forma virtual. Então, é ele localizar qual é o núcleo mais próximo dele, se inscrever e o atendimento ele é imediato, não vai ser necessário esperar uma nova turma começar, porque não é nem turma, é realmente individualizado o atendimento, porque cada empresa tem a sua necessidade, né? Obviamente que podem ter palestras mais gerais, mas o atendimento é individualizado. E aí ele passa por essa monitoria, por essa consultoria, né? E a partir dali ele já estaria apto a começar a exportar. E aí, ele entrando no PIEX, ele já entra na nossa base de clientes. Então, uma próxima feira, uma próxima missão que for ter e que for do setor dele, ele vai receber. Ser convidado para, de repente, participar, se tiver os pré-requisitos. Exatamente, legal. Exatamente. Muito interessante. Espero que esse programa ajude muita gente aí que tem essa ideia. E as mulheres são muito resilientes e querem sempre desafios. Então, quem sabe, com certeza, é o próximo passo de muitas empresas, né? Com certeza, Ana Paula, agradeço muito sua presença aqui no Cidadania Mulher. Foi um prazer e sucesso nesse programa tão inovador que é da sua autoria, né? É da nossa, é da casa. Legal. Obrigada, Paula. Foi um prazer também. E para quem precisar de mais informações sobre a Apex, o nosso site está à disposição, nossas redes sociais também. E a gente quer realmente atender o maior número de empresas possível. A gente acredita fortemente que o comércio exterior é um vetor de desenvolvimento e a Apex está aqui para ajudar as empresas a trilharem esse caminho. Muito bom. Bom, essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher.